Good morning, everyone. Good afternoon. Thank you for joining. We'll get started with this webinar shortly. Hi there. Thank you for joining. I can see you're all connecting. We'll get started in just a moment with this session. All right, fantastic. So greetings, everyone. A very warm welcome on behalf of the Alliance for Malaria Prevention to this webinar titled Geo Cumprimentos a todos e bem-vindos a este seminário intitulado Microplaneamento Georreferenciado para as campanhas com redes tratadas com inseticida. Vai haver interpretação para inglês, espanhol, francês e português. Poderão ver na zona de baixo a interpretação, os canais que estão disponíveis. Queiram ativar o canal que quiserem utilizar. Podem utilizar a cabine que quiserem mais jeito. Para os nossos oradores e aqueles que já se juntaram a nós. Reunión de Zoom y seleccionar el canal español. Pour écouter la version française, il faut cliquer sur Interprétation dans les options de la réunion de Zoom et sélectionner le canal français. Para escutar a versão em português, por favor, clique no botão Interpretação nas opções da reunião do Zoom e selecione o canal de português. And thank you very much to our interpreters for your support with this session today. Obrigado aos intérpretes. Vai haver, durante o nosso seminário, nosso webinário, um momento para discussão, que será depois das apresentações. Se olharem para as opções, podem utilizar a opção perguntas e respostas para colocar questões aos oradores. O moderador não vai estar a consultar as mensagens, portanto, não se admirem se não responder. Portanto, podem utilizar perguntas e respostas agora aos oradores e podem ver as respostas no chat. Se tiverem qualquer dificuldade técnica, o nosso e-mail é o que está aqui no ecrã, ou podem utilizar o chat para tentar entrar em contato com. Temos também, no fim, haverá um formulário de avaliação da reunião que gostaríamos de preencher. No ecrã podem, portanto, agora ver os formulários para se ligarem. Se quiserem, podem fazer o scan do código QR, podem entrar este código que está aqui, ou para entrar através do site. Portanto, o site é www.menti.com e o código é 89527632. Também podem usar o código QR. Quando se ligarem, indiquem, por favor, de que sítio é que estão a ligar. É a nossa primeira pergunta hoje. Estão a ver as pessoas que estão a ligar, muitos sítios à volta do mundo, o que é fantástico. Great that we have some answers coming in. So as I watch you join, I'm now going to Já hand temos algumas pessoas a ligar e vou-vos passar a palavra ao Giovanni de Salvi. Tem a palavra. Giovanni, you there? Giovanni? Thank you, Hazel. Good morning. Obrigado, Hazel. Obrigado. Good evening. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme onde esteja. I can see we are coming from the four corners of the world. Vejo que há pessoas nos 5 cantos do mundo. O meu nome é Giovanni da Salis, trabalho para a Aliança para o Combate à Malária e vou fazer uma apresentação. Agradeço-vos a vossa presença. Muito obrigado por participarem neste seminário sobre a utilização de uma gestão georreferenciada das redes, que no fundo constituem um reconhecimento da grande importância deste tema para
o Some of the tools we processo using da nossa iniciativa. Algumas das include maps, usually hand-drawn maps, and we use those maps as the basis. elementos de apoio à minha apresentação irão ser, por exemplo, mapas, são mapas desenhados à mão que tentamos utilizar para apoiar a ajuda às vítimas da doença e também para acompanhar a situação das vítimas e o local onde se encontram. É evidente que este processo muitas vezes apresenta bastantes desafios. Muitas vezes para identificar as pessoas, depois também para as conseguir integrar e realizar, poder conversar com elas. Muitas vezes há problemas técnicos. As zonas onde temos que... É difícil muitas vezes entrar em contato com as pessoas no sítio onde elas estão. E o orador tem um microfone cuja qualidade não permite muito entender muito daquilo que é dito. Estamos envolvidos em diversas iniciativas com programas internacionais para tentar utilizar os dados que temos à nossa disposição para localizar as pessoas e para acompanhar a evolução da situação nos diferentes sítios. O mais difícil muitas vezes é obter a informação, toda a informação de que necessitamos para poder acompanhar a situação e é isso que temos de tentar resolver, a situação é como é que se obtém a informação e depois como é que fazemos com que a informação chegue às pessoas que dela precisam. Estamos a falar do Burundi, da Zâmbia, da Nigéria, toda uma rede que permite a participação de várias pessoas e vamos agora ouvir a situação nos diferentes países, vamos ouvir apresentações sobre a situação no Burundi, na Zâmbia, etc. E depois poderão colocar questões aos oradores utilizando a função de perguntas e respostas que está no vosso ecrã. Há uma pergunta muito simples que vamos perguntar a todos, que é esta. Tem alguma experiência na utilização de instrumentos georreferenciados para microplaneamento no vosso país ou no local onde se encontram? We are getting mixed responses, but you can see many of the participants today don't have Estou a experience. ver que não, que há muita gente que não tem experiência neste tipo de com a utilização deste tipo de instrumentos. Alguns sim, mas a maior parte penso eu que a resposta será não. A próxima pergunta é: que intervenções é que implementaram utilizando instrumentos com referência geoespacial, graficamente referenciados? Há várias opções, o ITN, IRS, EPI, SMC, uma questão do Covid, etc. Good. It seems there are some experiences across different Penso que podemos ver que há várias pessoas que tiveram já alguma experiência com este instrumento. E vou agora passar a palavra ao primeiro orador, Christian, da OMS, do Centro da OMS. Cris, agradeço muito a sua participação. Faz parte da equipa que desenvolveu um manual que fala, que identifica, no fundo, um léxico e também a forma como são utilizados estes instrumentos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco.
vejo que há muita gente ligada de diferentes partes da África. Eu já há 11 anos que trabalho em África, mas estou a falar-vos de Sófia, na Bulgária. Portanto, é um prazer estar com todos vós. Portanto, vou fazer uma introdução sobre a utilização e a forma como estes instrumentos são utilizados e penso que podemos começar por dizer, vou começar por dizer quem é que representa e quem é que trabalha. Tá. Portanto, vamos falar de vários temas aqui, a coordenação global para o desenvolvimento georreferenciado e depois também sobre o manual, que o Giovanni já referiu, o manual sobre a utilização destes instrumentos. Então, eu trabalho para a Organização Mundial de Saúde, em particular para o Centro GIS para a Saúde. O Centro GIS é um centro de serviço, presta serviço às outras partes da organização, da OMS, e também aos nossos parceiros. E o nosso objetivo é utilizar mapas, aplicações e todo o tipo de entrada em contato com as pessoas para apoiar o trabalho georreferenciado, de forma a podermos orientar e prestar de uma forma mais orientada os nossos serviços, os serviços de saúde. Começou há cerca de 2 anos e tem estado a aumentar o seu alcance através da integração de projetos tecnológicos. Temos, em particular, trabalhado com um grupo de trabalho de COVAX, geoespacial, ao longo do último ano e meio, mais ou menos. É uma unidade da OMS que tem estado a trabalhar com este grupo e apoiamos os países no seu planeamento geoespacial, não só para a Covid, mas também, por exemplo, para as campanhas com as testes impregnadas, etc., campanhas que conhecerão. E, por outro lado, temos também, ao longo dos últimos meses, lançar uma sequência de uma iniciativa que temos com os nossos parceiros técnicos, no sentido de reformular estas iniciativas de forma a podermos trabalhar com os gabinetes tanto da OMS como de outras organizações para permitir a troca de informações sobre a forma como se deve utilizar da melhor forma este tipo de planeamento georreferenciado, para podermos partilhar as nossas experiências, para trabalhar em questões de coordenação e para encontrar as lacunas que ainda existam para podermos resolvê-las. No fundo, a nossa intenção é estabelecer boas práticas, discutir as melhores estratégias e também divulgar alguns dos instrumentos que já podemos utilizar. São alguns dos parceiros com quem temos contacto, tanto recebendo como enviando a informação ao longo dos último ano e meio, e esperamos ver muitos mais de vós aqui também neste quadro. Então, para falar da modelação da acessibilidade, que está no cerne daquilo que nós fazemos, e também em termos de microplaneamento. Microplaneamento é definido como um conjunto de fases e instrumentos de tomada de decisões que asseguram que os serviços médicos os serviços de saúde possam chegar a todas as comunidades. Utilizamos este mecanismo para identificar as prioridades comunitárias, para enfrentar os obstáculos à sua utilização e para desenvolver planos de trabalho para as diferentes comunidades. No fundo, trata-se de um exercício muito local. Os microplanos são desenvolvidos a nível nacional, mas aquilo que pretendemos saber é onde é que estão as pessoas, exatamente, e como é que as vamos poder atingir. Isso para assegurarmos que, por exemplo, que todas as crianças sejam vacinadas ou que todas as pessoas que elas necessitam possam receber determinados tipos de redes impregnadas, por exemplo. Para isso precisamos saber exatamente onde é que as pessoas estão e precisamos saber onde é que estão as instalações de distribuição. E depois precisamos estabelecer a ligação entre os dois. Temos trabalhado, no passado trabalhava-se através de sistemas menos evoluídos, digamos, não é preciso uma grande tecnologia para pegar uma caneta e um papel e desenhar um mapa.
É evidente que há problemas, é mais difícil de partilhar a informação, é preciso muito tempo para desenhar os mapas, etc. E para nós, a utilização destes novos instrumentos introduz um nível de granularidade, de pormenor, a informação que está disponível para as pessoas é muito maior utilizando este tipo de instrumentos. E permite-nos, por exemplo, sobrepor camadas com informação sobre quantas pessoas há, que tipo de pessoas é que são, a idade, por exemplo, podemos sobrepor mapas com o sítio onde há água, etc. Portanto, permite-nos, estes instrumentos permitem-nos uma atuação muito mais precisa e muito mais inclusiva. E inclusiva é a palavra mais importante aqui. Não queremos garantir que nenhuma população fica marginalizada, que toda a gente tem acesso aos cuidados, até a última pessoa, nós sabemos onde está e quais são as necessidades em termos de saúde. Por outro lado, quando vemos que há uma lacuna, por exemplo, falta a localização das pessoas que estão presentes numa determinada zona, pretendemos sempre tentar colmatar essas lacunas. Temos estado a fazer isso ao longo dos últimos anos, de forma regular, e à medida que vamos avançando, será sempre muito importante continuar a voltar atrás e a atualizar as diferentes camadas, de forma a podermos apanhar toda a gente que precisa dos nossos serviços. Uma estimativa da população e uma estimativa espacial da população é um dos elementos fundamentais neste processo. Esta informação começa com as imagens de satélite e com as imagens dos dados que nos são dados pelos sensores. Depois, é também complementada no terreno, a nível local, ou seja, as pessoas vão, há alguma pessoa que vai lá e verifica se existe mesmo ali uma população, como uma povoação, e tenta perceber, por exemplo, quantas pessoas é que lá vivem, quantas redes impregnadas é que vão ser precisas, mas também ver quantas pessoas é que nós vamos precisar para podermos acompanhar o que está a acontecer numa determinada área. Não basta sabermos que as pessoas estão numa determinada zona, é preciso sabermos como é que elas estão situadas. Por exemplo, pode ser preciso dar mais veículos para o trabalho no terreno ou precisamos de mais pessoas. E para verificar tudo isso é importante termos estes dados. Portanto, a acessibilidade geográfica, a modulação da acessibilidade geográfica é um dos elementos fundamentais. E aquilo que estamos a perguntar é, em primeiro lugar, é onde é que queremos colocar os nossos centros de distribuição, por exemplo. Esta é a primeira questão. Queremos cobrir toda a gente, mas não queremos sobreposições e queremos também cobrir as pessoas de forma a que o acesso seja equitativo, ou seja, a intenção é que toda a gente tenha acesso a serviços e às redes que podemos distribuir. One of the ways that we've been working on advocating for this and providing as much technical guidance as we can is over the last durante os últimos 15 meses, é um processo em que temos estado a desenvolver diversas parcerias com o livro branco do microplaneamento digital. E é um documento em crowdsource com implementação ao nível dos países de design e ao nível dos distritos, e queremos que estes programas se desenvolvam de uma forma mais sustentável com todos os países e em todos os países, e portanto isso são vários documentos, substitui vários documentos que apareceram e é uma sinergia de todos eles sobre trabalhos que foram feitos em determinados contextos, nomeadamente no que diz respeito às vacinações contra a polio. Coordenamos isto através da HWO Unicef COVAX, que foi uma fundação que nos ajudou muito a apoiar este tipo de trabalho no meio de uma série de outras, como o Global Fund, o World Bank, o Banco Mundial e várias outras organizações, como o GeoLab Collaborative,
houve muitas pessoas que participaram muito, há cerca de 113 coautores, e agradecemos a todos eles o facto de terem conseguido, de nos terem ajudado a chegar a esta linha final, que terminou há várias semanas. E assim que nós conseguimos fazer estas edições juntos. Um pequeno elemento visual com a bifurcação entre dois tipos de público, um com os designers de planos, com a alocação de recursos humanos, para dizer aquilo que é o objetivo atingido destes planos e quais são os recursos de que precisamos para os atingir. Outro público é mais técnico e são essas pessoas que, de facto, enfim, são mais técnicos, porque vêm os sistemas de geoinformação, que os põem a trabalhar, os sistemas informáticos, as análises, e em ambos os aspectos são abarcados por este documento. Em paralelo, também desenvolvemos cursos em e-learning, com o mesmo conteúdo que este livro branco, ou este manual, mas pensamos que é mais acessível neste formato e-learning. Tem 9 módulos que cerca de 16 horas de 5 a 6 horas de conteúdo, portanto ele está geralmente em inglês, mas já está a ser traduzido para mais 2 ou 3 línguas, por exemplo, francês ou espanhol, por exemplo, e se houver mais outras preferências por outras línguas além destas, é importante que nos façam saber. É um plano que está orientado para 2 públicos e este e-learning também foi organizado dessa forma. E teve como origem principal os métodos da Unicef. Isso já foi implementado há alguns meses. Queria apenas agradecer-vos a todos por me terem recebido hoje e por me terem permitido falar do nosso trabalho. Este é o link para o Centro GIS e ficaremos contentes, satisfeitos em poder dar-vos apoio, coordenação e apoio, ou apenas saber o que é que vocês fazem e o excelente trabalho que vocês fazem ao nível nacional, para podermos aprender mais ao nível da nossa sede e também do nosso trabalho. Giovanni, passo-te a palavra. Muito obrigado, Cris, pela boa apresentação. Esta é a forma como temos experiências específicas dos vários países. Vou passar o próximo, o Fred vai passar a falar da experiência do Burundi. Ele, infelizmente, preparou uma apresentação pré-registada e vamos passar então essa gravação. Bom dia, sou um consultor, eu sou revisor em qualidade e faço a organização das campanhas de massa em termos de implementação da luta contra, no Burundi, utilizando sistemas e ferramentas geoespaciais na campanha de massa contra a malária. Em termos do plano de apresentação, queria apresentar-vos primeiro o projeto piloto, depois os documentos resultantes, no tempo que nos é possível. Escolhemos aqueles que foram mais pertinentes. Temos também alguns exemplos desenhados à mão para uma melhoria de um mapa e também a análise e distribuição. Vamos apresentar-vos também o destino da população e a análise dessa distribuição da população nas diferentes localizações. Vamos falar também das lições aprendidas e das recomendações que dizem respeito
E vamos selecionar, por isso, algumas comunidades para as apresentar e vamos também apresentar as ferramentas que utilizamos. Para falar um pouco do projeto, resultado da campanha contra a malária, que nos permitiu também beneficiar das experiências adquiridas através da digitalização, e vamos, por isso, utilizar a equipa de Cabezi com a utilização, peço desculpa, mas a gravação não está muito boa. Temos uma equipa que utilizou as ferramentas de georreferenciação para produzir mapas melhorados e mais precisos numa zona urbana, na Mairie Sud, e em Cabezi, numa zona local. E vamos então falar desse projeto. Aquilo que nós vemos é o Burundi, e é o mapa do Burundi, com as diferentes regiões, e à direita nós temos os distritos sanitários definidos, ou seja, a Zona Sul e o Cabezi, em zona rural. No que diz respeito aos documentos resultantes, não se esqueçam que estamos numa região sul, na qual trabalhamos mais e que, de facto, consistia em coligir conjuntos de dados, agrupá-los em mapas, aplicá-los nas zonas e onde inserimos também todas as informações e todos os produtos ligados a essas utilizações e às digitalizações. A seguir, tínhamos que preparar um projeto piloto que nos permitiu produzir os diferentes mapas com os diferentes distritos sanitários, como o Cabezi e os distritos dessa zona sul. E isso permitiu-nos, tem uma parte importante do projeto, com a proteção de diferentes mapas, com a participação de cada um dos participantes e de pessoas que vinham trabalhar e que participaram nesta questão de coleta de dados, de recolha de dados, e explicar-lhes o fundamento e a vantagem de utilizar esses instrumentos georreferenciados para poder estabelecer mapas das diferentes campanhas e a questão da responsabilidade. E, obviamente, tínhamos também que preparar um relatório que fizesse um resumo técnico, incluindo as lições, portanto, as lições aprendidas, para poder depois difundi-las nas outras regiões. Fizemos, como podem ver do lado esquerdo, um mapa, por exemplo, do Centro de Saúde de Kinembo, e à direita vocês veem também o sistema de Centro de Saúde de Kinindo, e isto consistia, de facto, a primeira fase consistiu em melhorar tudo aquilo que se fazia à mão. Tudo aquilo que nós tínhamos, por exemplo, temos um mapa aqui, a indicação do mapa que está à vossa esquerda, mas aqui do lado direito do mapa manual, veem que havia uma zona que não permitia trabalhar, e no novo mapa isso permitiu-nos não trabalhar de forma vaga, mas trabalhar de uma forma muito mais precisa. Evidentemente que aqueles que fizeram o mapa à mão têm o mérito de a ter feito e de ter no entanto, essa falta de precisão.
Colocámos também a questão sobre qual é a distribuição em termos populacionais por distrito sanitário e por questão de responsabilidade. Por exemplo, o tipo clássico de planificação utilizava as estimativas da população introduzidas pela instituição, pelo Instituto de Estatística, que fazia projeções baseadas nesses dados, e isso era a base populacional que são indicadas nesta e aplicadas nesta microplanificação. Mas nós, durante o ateliê, decidimos e escolhemos, por exemplo, uma estimativa da população do Soro ou do Musaga, e tentámos ver também qual é que era a população mundial. Vimos as estimativas utilizando critérios que tinham sido partilhados com o Comitê Nacional de Luta contra a Fome, e cada centro de distribuição não deve ter mais de 1.584 conjuntos familiares, e cada zona de distribuição de alimentos não pode ultrapassar 3 km. Portanto, nós tínhamos aplicado esses 3 km à zona rural, mas o primeiro critério podia aplicar-se com muito mais facilidade nas zonas urbanas, como aconteceu na América do Sul. E vem, por exemplo, aqui temos as diferentes responsabilidades que correspondem à América do Sul, Musaga, Yosha, Ruziba, e vemos também o número de estabelecimentos, o número de localizações em 2019 e o número de sítios que tinham sido escolhidos nesta microplanificação clássica para este ano, numa campanha já em 2022, e aqui vocês têm os sistemas os sítios de distribuição que nós tínhamos com a distribuição através dos sistemas SIG, utilizando esta distribuição de sistemas populacionais, e vemos quais são os intervalos. E vemos que tínhamos, por exemplo, através do SIG, nós tínhamos 14 sítios e que localmente, ligados ao número de agregados familiares por sítio, e depois, quando afinamos os critérios com a planificação clássica, chegámos a 11, enquanto que nós tínhamos começado com 14. E se virem no final, temos uma diferença de 10 sítios, enquanto que nós tínhamos 44. Temos uma análise de estimativa da população com este sistema, e aquele que foi escolhido de uma maneira clássica, com este instrumento de planificação clássica, que nos deu 34. Portanto, há uma diferença. A diferença principal que nós trouxemos à equipa do PNB, que se ocupou da planificação, e eles aceitaram e adotaram, de facto, o número de distribuições que propusemos. E aquilo que era bem para nós é que os participantes dos ateliês acharam que os números do relatório refletiam muito mais a realidade no terreno. Ou seja, é uma outra escolha, de facto, esta seleção de métodos. E fizemos também face a novos desafios com os quais fomos confrontados, e também o conflito entre espaço e a jurisdição, quando se tratava de diferentes espaços jurisdicionais. Por exemplo, encontramos em situações em que as ajudas à responsabilidade não se entendiam muito bem, sobretudo em zonas urbanas em relação à zona rural, e as zonas rurais em relação às zonas urbanas. E ficámos um bocado bloqueados por não haver nenhuma arbitragem, e isso foi a lição que nós tiramos, é que é necessário ter alguém
para arbitrar quando fazemos este tipo de exercício e quando que impeça de facto tenha um perfil que permita fazer estas questões, digamos, mais diplomáticas. E também outra coisa é melhorar a competência da utilização dos ferramentas dos sistemas de informação geográfica nas diferentes equipas que se ocupam da distribuição e que fazem essa planificação desta aplicação contra os mosquitos. E temos, por isso, também as ferramentas GIS, pensámos em módulos de formação e depois a seguir utilizamos a aplicação ArcGIS Online, que nos foi emprestada graciosamente pela OMS e que permitiu emitir e recuperar o facto de nem todos terem acesso à internet com facilidade, dependendo dos territórios. E isso foi um dos aspectos mais significativos para poder, de facto, recrutar técnicos. Ao mesmo tempo que a questão da educação era um outro ponto que era necessário ter estes programas informáticos online, e foi por isso que aconteceu. De facto, a OMS cedeu-nos este documento, este instrumento. E depois temos também a questão do tratamento dos dados que são coligidos, que são recolhidos, porque quando tentamos recuperar e reunir os dados com as instituições localmente, isso não foi fácil, porque as pessoas não conseguiam tratá-los e, portanto, de facto, a internet ajudou-nos muito. Logicamente, notamos também a escolha das estimativas da população, sobretudo em países que não têm números muito precisos em termos de recenseamento da população, que necessitaria mais de soluções que dessem mais possibilidades de escolha sobre o público a escolher no que diz respeito à estimativa da população. E, de facto, outra coisa talvez que encontramos dificuldades foi talvez a maior parte do tempo as pessoas que não sabiam usar os documentos, e percebemos que era preciso necessários a desenvolver as ferramentas e as competências em papel e mostrar os diferentes sítios de jurisdição com portanto, temos razões logísticas que não pudemos utilizar, e isso foi bastante laborioso, trabalhar desta forma. As ferramentas utilizadas, utilizamos a ArcGIS, que nos foi cedida gratuitamente pela Organização Mundial de Saúde, também o software de open source QGIS 3.22, utilizamos o conjunto de dados administrativos do Burundi, das estimativas populacionais dos diferentes centros de saúde e das diferentes freguesias ou pequenos territórios, dependendo da organização administrativa. E isto quer dizer que podemos retirar um sentido de tudo isto através da internet. Quanto ao conjunto de websites
existentes, que são fontes fiáveis, e isso ajudou-nos muito no alinhamento deste microplaneamento. E beneficiamos também de imagens provenientes de satélite, com alta resolução, cedida pelos colegas da OMS, e que são utilizadas para partilhar os dados coligidos e recolher esses documentos que estão sempre acessíveis e, de facto, os postos de trabalho que nós utilizamos, por exemplo, nos foram cedidos pela HP, etc. Agradeço a vossa atenção e infinitamente estou aberta a todas as questões que quiserem colocar. Muito obrigado pela apresentação de toda uma série, toda essa informação em relação às soluções particulares. Eu penso que isto está muito ligado às questões que nos trazem aqui hoje. Vamos pedir às pessoas para continuarem a mandar as vossas perguntas em qualquer altura, antes de passar ao próximo orador. E aproveito esta oportunidade para dizer boas-vindas a todos os que nos juntaram entretanto. Para a próxima apresentação, vamos ao Russell. Russell, pode pôr a sua apresentação no ecrã? Vamos, portanto, falar da experiência na Zâmbia. A Cruz vai descrever o programa que foi desenvolvido na Zâmbia, em termos de microplaneamento, utilizando instrumentos georreferenciados. Vamos, portanto, ouvir uma descrição da experiência na Zâmbia para o controle da malária. Tem a palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos, agradeço-vos por terem convidado a participar. O meu nome é Katie Stroman, trabalho para a OMS no programa de eliminação da malária e aproveito para agradecer ao nosso parceiro técnico, a ACROS, que nos tem estado a disponibilizar os instrumentos necessários para o desenvolvimento do programa de erradicação da malária ao longo dos últimos anos, com financiamento também da USAID e dos diferentes parceiros que estão aqui. É, portanto, um programa especial na Zâmbia para controlar e tentar erradicar a malária. Próximo slide. A agenda para a apresentação de hoje está ligada à estratégia de controlo da Zâmbia para 2020 e 2021 e a utilização de mapas para o microplaneamento. Vou também dar uma panorâmica geral do review sobre as fontes de dados para criar mapas de distribuição e de estrutura da população e também da utilização de dados do microplano para apoio do nosso programa. Portanto, em primeiro lugar, vamos olhar para a estação de 2020 e discutir aquilo que fizemos para tentar assegurar um melhor controle da malária através do nosso programa. Na Zâmbia, a primavera é a principal época de transmissão. A nossa ideia era tentar obter um controle a 100% dos vetores de transmissão da doença e a ideia é também de 3 em 3 anos ir verificando quais são as populações que estão a ser abrangidas e como está a decorrer o processo. Alguns dos desafios com que nos confrontamos durante as fases de planeamento foram a estrutura dos dados de população, que muitas vezes não era perfeitamente correto, e tivemos, portanto, que verificar todos esses dados e depois desenvolver uma abordagem em mosaico para tentar chegar a toda a gente que estava presente em cada zona. Confrontámos com muitas dificuldades na aplicação e, portanto, constatámos a necessidade de utilizar um instrumento de geolocalização, de microplaneamento, para dar resposta às nossas necessidades. Portanto, voltando ao slide anterior, isto é um mapa. O slide anterior, por favor. Obrigado. Portanto, olhando para o ecrã,
Temos um mapa com uma grelha que foi finalizado por um programa das Nações Unidas e pelos nossos parceiros técnicos, e o objetivo era aplicar esta abordagem de grelha para criar mapas de planeamento e também para desenvolver e implementar um modelo de planeamento para esta zona, utilizando os dados de microplaneamento em 14 distritos nesta zona. Portanto, foram produzidos mapas para cada um dos 16 distritos da Zâmbia, de forma a dar apoio às atividades de microplaneamento em cada região. Aqui temos, portanto, um slide que é uma aproximação do slide anterior. À medida que nos vamos aproximando, vamos vendo as populações a aparecer. A verde, temos as zonas com 35 estruturas ou mais, e a vermelha, as zonas com menos de 35 famílias residências. Temos, portanto, aqui um número, onde temos o número total de pessoas, de lares, perdão, e em baixo o número de pessoas que aí residem. Próximo slide. Portanto, no quadro do microplaneamento, houve equipas em cada distrito que foram à região porque eram responsáveis e que desenharam mapas, e depois, em cada mapa, marcaram o sítio onde seria mais eficaz instalar os centros de distribuição. Isto em relação a cada zona. Assim, temos aqui os pormenores. Isto são os pormenores apenas para demonstrar, para mostrar os modelos que utilizamos para fazer as marcações a nível de cada distrito. Dois principais resultados, como podem ver nas zonas que estão marcadas com o círculo vermelho, é a afetação dos recursos, que era deficiente, e depois também para a aplicação das zonas, em cada uma das zonas, dos instrumentos de microplaneamento. E depois também tentar identificar quais eram as pessoas que ainda não estavam identificadas, que ainda não estavam incluídas no mapa, por forma a podê-las incluir para podermos ter uma cobertura de 100% da população. Aqui vemos, portanto, uma equipa do distrito noroeste que estão a preencher o mapa e a introduzir os dados no modelo. Aqui temos mais um exemplo do mapa final de marcação de um distrito para um microplaneamento. Como podem ver, há zonas azuis que estão marcadas para continuação do trabalho, enquanto que as verdes está concluído. Este mapa mostra o resultado da utilização do microplaneamento, e como podem ver, há sítios onde os recursos afetados eram insuficientes, que são os que estão marcados a vermelho, e através do microplaneamento conseguimos identificar estes sítios. Como podem ver no mapa, o que está azul e azul escuro precisa de já está bastante coberto, o que está vermelho e amarelo precisa de mais trabalho. Portanto, a utilização de mapas, foi a conclusão a que chegámos, é muito mais eficaz para a afetação inicial durante o microplaneamento, e é útil para podermos orientar a nossa atuação e a nossa interação com outras regiões. A utilização de mapas físicos colocou dificuldades que podem ser resolvidas através da utilização deste processo de microplaneamento em linha. Evita-se assim problemas de precisão que tínhamos por vezes com a utilização de mapas elaborados a nível local. Portanto, antes de terminar a minha apresentação, tenho aqui uma atualização dos mapas melhorados que utilizamos no planeamento em 2020 e 2021 para a recolha de dados. E estes mapas de microplaneamento, como podem ver, agora têm uma precisão muito maior e garantem que temos instrumentos para podermos saber onde é que podemos distribuir a nossa ajuda de uma forma muito mais eficaz do que acontecia anteriormente. Isto ajuda muito as equipas que estão no local a atuarem na forma e no sítio onde são mais necessários. Eu vou passar a palavra ao Derek para nos fazer a parte final da apresentação e como
É evidente, qualquer questão que tenham, é só colocar através de perguntas e respostas. E muito obrigado e cumprimentos a todos do Nepal. Meu nome é Derek, eu estou baseado na Zâmbia para apoiar a criação de sistemas de informação sobre saúde em toda a região. Eu presto apoio técnico e aplicação para o desenvolvimento de sistemas a nível nacional nos diferentes países. E é isso que temos estado a fazer na Zâmbia nos últimos 10 anos. O acesso e a utilização a dados espaciais para a tomada de decisões depende de utilização de sistemas e de soluções informáticas que permitam ter acesso aos dados. Portanto, a minha apresentação vai falar dos dados, da precisão dos dados de satélite, por exemplo, e também da precisão dos dados de determinação da população que existe em cada local. Numa segunda fase, temos também instrumentos que se destinam a fazer chegar a assistência à população. Como podem ver neste slide, utilizamos um instrumento de fonte aberta que é o Digital Global Good e também dados espaciais para orientar as intervenções de apoio às populações. O Reveal permitiu-nos melhorar os dados de que dispunhamos para podermos integrar isso no fluxo de trabalho, de forma a levar a assistência àqueles que mais precisam. O primeiro passo foi elaborar os dados geoespaciais de maneira que nos permitisse orientar a nossa atuação. Os resultados do microplaneamento são depois transmitidos através de aplicações online para instrumentos e aparelhos que estão no terreno, que estão com as equipas no terreno e que nos permitem ter acesso a dados em tempo real e também reagirem à informação que vão receber. Portanto, são instrumentos móveis que permitem a recolha de dados e também a transmissão às pessoas que estão no terreno das conclusões a que se vai chegando à medida que se vai analisando os dados de população e orientar o programa de assistência. O objetivo é utilizar um microplaneamento georreferenciado e instrumentos de prestação de serviços e de tomada de decisões que tenham em conta os dados reais sobre a presença da população no terreno. O Reveal foi alargado a bastantes mais países, entretanto, como podem ver, o Quênia, Zâmbia, Angola, Nigéria, Mali, Senegal, Ruanda, e apoiamos duas questões importantes que estão sempre a surgir. Vemos muitas vezes que que as populações estão desligadas, ou seja, que não há uma consequência, que há uma divergência entre aquilo que estava planeado e aquilo que é, na verdade, efetuado. Por outro lado, verificamos também muitas vezes que há problemas de cobertura e há lacunas espaciais na cobertura das populações que estão presentes em cada zona, ou seja, há populações que não são identificadas. Portanto, para a penúltima secção desta apresentação, vamos olhar para os dados que foram utilizados e que permitiram a elaboração dos mapas georreferenciados da Zâmbia. Neste momento o som está entrecortado, não se consegue perceber o que diz o orador. Temos, portanto, mapas que nos permitem identificar a população e depois pôr outras camadas por cima, por exemplo, mapas administrativos, mapas de infraestruturas, que podemos sobrepor uns com os outros e que nos permitem saber em que medida é que as populações têm acesso aos diferentes serviços. A utilização ao longo do tempo dos dados permitiu-nos uma imagem muito mais precisa do que está a acontecer no terreno. E essa informação muito mais precisa é extremamente útil para que o planeamento seja mais eficaz e para nos permitir entregar ou fornecer os nossos serviços da melhor forma possível. Aperfeiçoar estes dados, a aperfeiçoação contínua destes dados é extremamente importante. A camada Grid 3 foi criada a partir dos dados que temos no mapa à esquerda, em que mostra
a verde o sítio onde estão pessoas e a branco a consequente zona de residência, zona habitada em cada secção do mapa, digamos assim. Esta informação nós podemos distribuí-la através da internet, do Google, por exemplo, que permite às pessoas que estão no terreno uma atuação muito mais eficaz. Definimos assim zonas operacionais, ou seja, zonas onde existem agrupamentos de pessoas, ou onde existem, por exemplo, instalações ou casas que estão a menos de 20 metros umas das outras, consideramos que aí há uma zona habitacional e introduzimos no sistema. Depois utilizamos também modelos de população para ver qual é o número de pessoas que vivem em cada zona. Estamos aqui a ver, por exemplo, uma grelha em que as células têm 100 metros por 100 metros e em cada célula nós determinamos a população que lá existe e a forma como está instalada. Neste momento está outra vez sem som. On the maps during the microplanning process. Next. À direita temos um mapa de diferentes tipos de população. Outro dos grandes desafios com que nos confrontamos foi a identificação dos edifícios residenciais ou dos sítios onde vivem pessoas e que existe a distinção entre esses sítios e os sítios, por exemplo, que são industriais ou que são comerciais ou outros. Porque o nosso interesse é que se utilizássemos todos os edifícios, todas as construções, teríamos uma sobreestimação das nossas necessidades. Portanto, precisamos de limitar a nossa atuação aos lares, às residências onde vivem as pessoas. Portanto, tivemos que identificar que estruturas é que eram verdadeiramente sítios onde viviam pessoas ou que estruturas é que eram estruturas, casas, edifícios que são dedicadas a outro tipo de atividade. Assim conseguimos identificar no satélite as zonas residenciais, portanto as casas de habitação, de forma a orientarmos a nossa ação da melhor forma possível e de obtermos uma melhor estimativa do número de pessoas que vivem em cada sítio e da estrutura habitacional de cada secção. Nesta última fase da minha apresentação, gostaria de vos mostrar de que forma é que utilizamos os dados satélite para permitir que as nossas equipas no terreno pudessem prestar os serviços de forma mais eficaz. Olhando para este mapa de 2021, o resultado que conseguimos obter foi identificar claramente as zonas para onde queríamos desenvolver a nossa campanha IRS. Portanto, isto foi elaborado através de equipas que estiveram no terreno, que tinham os mapas à mão, que os introduziram depois no sistema, o que nos permitiu orientar a nossa atuação. Este processo pode agora também ser feito em linha, através da utilização de um instrumento web, que nos permite divulgar a informação e também continuar a aperfeiçoá-la. E estamos muito entusiasmados para continuar a aplicar este sistema baseado em mapas. Os resultados do microplaneamento nos permitem identificar que povoações é que devem ser objeto da nossa atenção e que povoações é que não precisam da nossa atenção, permitiu-nos aumentar a eficácia das nossas equipas no terreno, porque orientamos-los para o local onde elas devem ir através dos instrumentos de microplaneamento. E garantindo assim que as decisões são tomadas com base nos melhores dados disponíveis e nos dados que correspondem melhor à realidade do terreno. Este é um quadro que nos permite verificar a evolução, o progresso das nossas equipas à medida que se vão deslocando de uma povoação para outra. Como podem ver, as povoações que estão marcadas a verde já tinham sido contactadas, as amarelas ainda não tinham sido contactadas e aquelas que estão marcadas em vermelho eram povoações que tinham sido visitadas, mas onde a população tinha recusado a assistência. Permite que as nossas equipas possam ir exatamente aos sítios onde são necessárias. Este é um mapa a nível de uma povoação e salienta e mostra, dentro dessa população, quais é que eram os edifícios, as casas que ainda não tinham sido visitadas ou que era preciso voltar a visitar. Podem ver especificamente que a zero, com todas as estruturas que ainda não tinham sido visitadas, todos os edifícios que não tinham sido visitadas. Teams as they return
to mop up and achieve. E é muito importante este tipo de mapas para quando as equipas voltam à base poderem ver qual foi o resultado do seu trabalho. A partir destes dados, fizemos depois um mapa global e constatámos que a nossa cobertura tinha sido 82%, cobertura de intervenção de 77%, e tínhamos uma taxa de aceitação de 94% na região do seu conjunto. Aqui podem ver as instalações de saúde e também as zonas com as povoações e as casas, mesmo que tinham sido visitadas por cada dessas instalações de saúde. Foi extremamente importante este mapa para nos permitir ver onde é que havia povoações que ainda não tinham sido visitadas e que ainda não tinham tido contato connosco. A tendência geral que verificamos dos dados é que há uma lacuna bastante grande ainda, ou seja, há uma série de pessoas que não estão a ter acesso ou ao qual as nossas equipas não têm acesso. Salienta a necessidade de um microplaneamento mais preciso e mais orientado. Há aqui uma lacuna de 40% praticamente entre aquilo que era o objetivo e aquilo que as nossas equipas conseguiram, o número de casas que foram visitadas, o número de povoações que foram visitadas. Portanto, utilizando uma combinação de dados satélite com dados obtidos a nível local e a nível regional, pode orientar a quantificação sem ser necessário estar a registrar a população, estar a registrar toda a gente uma a uma. Em segundo lugar, a utilização permite também revelar a forma como os instrumentos podem ser utilizados da melhor forma para resolver todos os problemas. E permite, por outro lado, também divulgar os dados de forma muito mais visível, muito mais visual. Por outro lado, a combinação de diferentes instrumentos de mapeamento e sobreposição permite-nos afetar os nossos recursos que estão limitados da forma mais eficaz e permite-nos explorar diferentes opções e estabelecer prioridades. Por último, a utilização de dados espaciais permite que as decisões sejam tomadas de forma eficaz, sem ser necessário campanhas de terreno muito alargadas para verificar o que está a acontecer. Portanto, estes instrumentos devem ser utilizados sempre que possível. Tem aqui links e contactos que podem utilizar para entrar em contato. Muito obrigado. Muito obrigado, Eric. Como podem ver, entre as regiões há algumas semelhanças, algumas experiências que são partilhadas, há outras que são completamente diferentes de uma zona para outra. E vamos agora passar à equipa da Nigéria, Filipe e Fátima, do Programa Nacional da Nigéria, e Filipe Okoko, do Programa Nacional, que vão apresentar a sua iniciativa e experiência na utilização de mapas para o desenvolvimento de uma campanha no estado de Kano. Tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Fátima Ali. Trabalho com o Programa Nacional de Eliminação da Malária, no quadro do programa GRID 3. E estou aqui com o Dr. Farouk e com o Sr. Ogugu, que são do IVM. Então, para vos dar um panorama da situação, temos aqui alguns dos mapas que utilizávamos antigamente e que eram feitos à mão, muito bonitos, como poderão ver, mas bastante limitados na utilização que podemos fazer deles, porque os mapas ainda por cima têm que ser feitos à mão e cada ano ou cada 2 anos tínhamos que voltar ao terreno para ver o que é que tinha acontecido entretanto, voltar a escrever mapas e isso era um trabalho bastante difícil. Portanto, na Nigéria, para
a cartografia para o mapeamento micro e o microplaneamento foram utilizados. Decidimos concentrar-nos numa província em particular, Kano, como província de teste, e aquilo que fizemos foi fazer uma lista utilizando os sistemas de planeamento, de microplaneamento, para depois compararmos com as listas que nós tínhamos com base nos nossos desenhos à mão e para aí podermos ver como é que estava a evoluir a situação em termos de população. Os dados da nossa campanha anterior foram utilizados para comparar com os dados que estamos a recolher atualmente através de sistemas de representação espacial, geográfica, de forma a tentarmos explicar como é que a situação estava a evoluir. O objetivo era verificarmos qual é que era a relação entre aquilo que nós estávamos a ver com os nossos dados e aquilo que estava a ser revelado pelos dados mais globais da população e da distribuição da população em cada província, neste caso na província de Kano. Aquilo que conseguimos foi, portanto, identificar as zonas onde havia populações e identificar os locais onde era necessário instalar centros de saúde ou outros serviços de que as pessoas precisassem. Okay, so the base maps were drawn up and they were given unique code to each settlement extent. So Isso, the formula was to use the first a forma letter utilizada of name of the local government foi and dar the first letters of the name of the ward, utilizar followed by the extent o of nome the local distribution e as primeiras duas letras e a distribuição went from. So foi feita de maneira a que são zonas que são normalmente populadas com uma distribuição que mostrou que isso mudou também população, uma extensão da população para cada um desses estabelecimentos, com novos estabelecimentos, novas povoações, que isso permitiu-nos facilitar essa recolha e por causa do alto nível de população foi preciso fazer estes tipos de distribuição. Utilizamos também por isso como qualquer localização segura para nos servir como hub. Estes mapas foram acompanhados de tabelas que foram impressas e revistas, e esses mapas e essa lista de estabelecimentos foram gerados para cada um dos estados, para cada uma das zonas do estado. Portanto, isso levou a 84 mapas que evoluíram. E esse era, vou passar então ao Farouk com a atualização dos mapas de microplaneamento. Obrigado, Fátima. Foi isso que a Fátima mencionou. Há poucas coisinhas pequeninas na produção dos mapas. Normalmente, há alguns parceiros que nos permitem atualizar e produzir mapas úteis para este microplaneamento. Por isso, há muitas questões que foram colocadas em termos de dados, o uso do microplaneamento, quais é que eram os padrões, qual é que era o procedimento e também qual era o objetivo e o alvo. E, portanto, nessa altura, há várias zonas que foram produzidas. O mapa está aqui. Portanto, contém o número desta zona, deste bairro. Isto contém também não apenas vemos estas tabelas com estatísticas baseadas em zonas estatísticas
Temos também as áreas utilizadas e relacionadas com as estatísticas e ver a que nível desta tabela é que elas estão ligadas. Mas temos uma ligação prática a esse bairro e, portanto, contém zonas específicas e também população estimada em termos de localização. Vemos que há várias tabelas e que há também várias soluções necessárias e vemos também que no próximo a forma como nós podemos utilizar os mapas para treino, para formação. Estamos a afastar-nos bastante dos mapas desenhados à mão. Temos diferentes polígonos que nos permitem, que representam áreas em que é suposto haver construções detectadas por sistemas satélite, caracterizadas em áreas em termos de tempo de viagem. A vantagem disto mostra que não podemos utilizar o mesmo tipo de leitura para os mesmos, para todos os estabelecimentos. Há uma questão de identificação dessas zonas para ver que tipo de localidades são. Há também instalações que, de facto, estabelecimentos populacionais que não têm, criaram uma tabela maior com diferentes estabelecimentos e localidades diferentes que são polivalentes e que, portanto, isso nos mostra a estimativa populacional existente e a possibilidade de existência dessa população no futuro. E isso mostra também a agregação desses segmentos nessa área específica e vemos também o tempo de viagem baseado nisso mesmo. Portanto, as instalações de saúde e a bacia que elas cobrem dentro desses limites, ver quais são os limites e também ver qual é. Os mapas foram feitos para cada distrito e, portanto, cada um destes distritos há 3 ou 4 estabelecimentos de saúde em termos de cuidados primários de saúde. Isso mostra que há estas 3 bacias. E, portanto, isto mostra que há determinadas áreas que é preciso andar 4 km para ter certeza que a bacia estão no limite das habitações, para mostrar que para identificar a minha bacia dentro dos aspectos dos cuidados primários de saúde. E com estes mapas, utilizando o Grid 3, temos que, de facto, focalizar-nos em como identificar os problemas, por exemplo, ver como é que essas legendas dos mapas e verificar como é que esses estabelecimentos existem dentro dessas bacias. E estamos todos familiarizados com a África e sabemos como é que estes estabelecimentos existem em termos de facilidade de acesso, etc, etc. E isso, a cor vermelha mostra que há zonas em que é preciso viajar de mais longe e isso mostra, por isso, a necessidade de maior distribuição, porque a distância percorrida é muito maior das zonas de estabelecimento. E é preciso ver também se essa bacia, chamada bacia não é hidrográfica, mas bacia de cuidados de saúde, tem um corpo de água que possa ser uma barreira para atingir essas instalações, de forma a que possamos focalizar-nos sobre elas. Vou só avançar.
A partir daqui vemos que dos diferentes aspectos da acessibilidade é uma área, é uma bacia de centro de zona de cuidados de saúde. Isto são as instalações existentes e, portanto, a partir daqui podemos criar uma nova distribuição desta distribuição. Podemos manter-nos com isto. E a Fátima vai falar da formação. E depois, então, depois da produção dos mapas, temos diferentes tipos de formação a um nível estatal. E isto portanto, resultou em treinos em cascada, formações em cascada dos membros representantes e também a revisão dos mapas e dos dados que os compõem, a população dos estabelecimentos de cada das áreas de vizinhança e a forma como eles foram abandonados ou não. E todo este tipo de informação que nos dá, de facto, uma verdadeira informação sobre. E no final de tudo isto, temos mapas pormenorizados que nos permitem, portanto, que serão depois apresentados para validação. Para os aspectos de sucesso, e esse é o mais importante, percebeu-se que esta técnica era fácil e que a tecnologia era bastante fácil de utilizar. Os responsáveis e os tutores acharam que era fácil fazer modificações e de trazer informações suplementares para a atualização dos mapas e da recolha de dados. Os novos centros de distribuição, evidentemente, foram devidamente registados e a informação resultou como deve ser. Vou passar, então, as cartas digitais foram atualizadas, tudo isso foi feito e é uma boa base para as atividades de microplanificação futuras. E minimizamos igualmente as zonas de população, as zonas populacionais que não tinham sido recenseadas no quadro desta distribuição. Pudemos igualmente identificar os diferentes centros de distribuição e fazer um acompanhamento desses centros. Havia também um ponto de contacto que permitia resolver os conflitos nas diferentes zonas zonas populacionais e, por vezes, é preciso que haja uma pessoa local que seja a referência para resolver esses litígios. Perguntámos igualmente se esta ou aquela zona populacional tinha recebido ou não essa informação, e tinha percebido a utilização deste tipo de mapas segundo o método de Grid 3. E há, às vezes, um pequeno conflito, uma pequena confusão entre os mapas da LGA e os mapas de base. Mas o que é necessário é fazer a atualização e as correções sempre que necessário. O nosso desafio era, de facto, de nos dirigirmos a esses estabelecimentos populacionais e levar essas pessoas a ir aos centros de cuidados de saúde, e a equipe LGA pode dar-nos o seu apoio para apoiar essa comunidade nestas mudanças. Não conseguimos ainda atingir a função à distância nas nossas mapas, mas pensamos poder inseri-la nos próximos mapas que vamos criar. E para as próximas etapas a seguir, o objetivo é atualizar os mapas de base e seguir a informação. Agora é preciso integrar as novas zonas de população que não tinham sido recenseadas anteriormente e, ao mesmo tempo, tomar em consideração todos os obstáculos e todos os limites que podemos e potencialmente encontrar.
O objetivo é igualmente fazer uma transferência de conhecimentos e fazer a expansão possível do sistema Grid 4D para a nossa nova campanha de distribuição. Obrigado e obrigada à equipa da Nigéria. Estamos ligeiramente atrasados e queria pedir ao último apresentador de tomar a palavra. Nick, és tu que nos vai falar da situação do Sudão do Sul, que não está ligada diretamente ao EMI, mas é algo que poderia enriquecer a nossa experiência. Obrigado, Giovanni. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os organizadores e todos os participantes. Estou encantado e honrado de tomar parte nesta sessão. E muito rapidamente vou explicar o que é o Map Action. Penso que não conhecem forçosamente a nossa ONG. E vou, por isso, tentar explicar os problemas com que somos confrontados na nossa prática cotidiana e quais são as soluções que podemos apresentar. E, finalmente, vou partilhar a minha experiência no quadro destes dados e deste pacote de dados humanitários integrados para o qual trabalho. Só espero que passemos ao slide seguinte. A Map Action foi criado há cerca de 20 anos, é uma organização, é uma ONG baseada no Reino Unido, que utiliza os dados e as análises geográficas, particularmente sob forma de mapas, para apoiar as atividades humanitárias. Participamos também em mais de 100 atividades em termos de urgência, trabalhamos com especialistas que são geralmente voluntários. A maior parte das nossas atividades são efetuadas por especialistas preparados nos quadros de operações de emergência. E este é o nosso objetivo principal, a nossa missão, como podem ver no ecrã, que é permitir às organizações utilizar esses mapas de maneira eficaz para poder apoiar as ações humanitárias. O objetivo da nossa ONG, desta ONG e deste programa de vacinação era de fornecer e garantir um acesso equitável equitativo a todas as populações no âmbito da vacinação contra o Covid-19, mas não temos ainda neste momento recurso suficiente para poder verificar quais são os resultados, e no ano passado, quando o aprovisionamento de vacinas se tornou complicado, fomos apoiados os diferentes programas de vacinação e as diferentes iniciativas humanitárias. Trabalhamos nos grupos de trabalho técnicos do GIS e do SIG da OMS e vou explicar o interesse deste tipo de trabalho no cabo deste webinário. Esta solução é pertinente não importa que campanha de saúde, seja em termos de imunização, de vacinação ou de distribuição de este ou aquele produto. E de uma certa forma não precisamos de falar de coisas positivas, e as apresentações explicaram bastante bem o que é a microplanificação. À direita, nas fotografias, podem ver podemos ver esta ilustração do aeroporto à mão, da grande escala diretamente ao beneficiário. Tentamos ver onde é que a nossa ONG podia trazer maior apoio.
tentamos mostrar o interesse da microplanificação para as empresas, para os empreendimentos de saúde, e podemos ver então que os dados são utilizados para alimentar as ferramentas que apoiam a microplanificação, que por sua vez tem uma produção nos dados equitáveis e numa boa campanha de imunização. Onde se encontram os problemas que podemos encontrar? Vou só pedir-vos para imaginar um círculo vermelho entre a parte dados e a parte ferramentas. E imaginem que há um círculo vermelho entre os dados e as ferramentas. E é aquilo que eu chamo o gargalo de estreitamento dos dados, porque nessa altura é preciso uma certa perícia, especialidade para triar, para selecionar esses dados. E para ser claro, não somos produtores de dados. Isso é algo que é feito com brio por outras organizações, outras instituições. Quando vos falo desta zona, quero dizer-vos também mais de pormenor da coisa seguinte. Só espero que o meu slide chegue. Isso é aquilo que podemos ver que o tal gargalo de que eu falava e o desenvolvimento das etapas de trabalho para o tratamento dos dados, que tem a forma seguinte, e penso que os outros oradores vão encontrar mais ou menos as mesmas ideias que eu sobre este quadro. E identificamos as diferentes fontes de dados. A seguir é preciso avaliar cada candidato ou cada dado candidato, ter a precisão, ver qual é que é a pertinência e a precisão desses dados, como é que associamos esses dados. E às vezes, como às vezes não há dados suficientes, é preciso ir buscar mais recursos. É preciso avaliar esses dados, a seguir selecioná-los para ver qual deles é que é mais conveniente e que se integre melhor no programa. A seguir é preciso passar aos processos de limpeza desses dados, a ver onde é que estão os desvios, onde é que há duplicações de dados, onde é que é mais pertinente. A seguir, temos a aplicar também um modelo de dados que seja mais claro, com os diferentes nomes, diferentes campos, um dicionário, os diferentes códigos. É preciso classificar e organizar isso de forma muito nítida, muito clara neste modelo. E a seguir, depois de ter gerado estes códigos, tenho dados. Eles sejam transformados em documentos para que o utilizador final possa ter acesso e perceber esses documentos. E depois escolhe-se o formato e exporta-se. E, em função do formato, somos confrontados com mais ou menos desafios. E por que é que isto coloca problemas? Aqui tem uma lista dos problemas típicos com que somos confrontados quando se trata de tratar esses dados. Há barreiras quando se trata de utilizar ferramentas geoespaciais ou georreferenciadas. É com frequência algo de muito longo, é preciso formar muitas pessoas, é também dispendioso, porque, por exemplo, os cuidadores de saúde levam muito tempo a registar os dados, a integrá-los nos mapas.
ou nas listas, e também não se pode ter muitos duplicados, porque se tiverem várias agências que trabalham na mesma área, portanto, temos o mesmo dado que será repetido 5 ou 6 vezes. Funcionamos o ano passado com o programa COVAX, que foi muito interessante. Trabalhamos na acessibilidade à vacina Covid 2019 em vários países da África, da Ásia do Nordeste. De qualquer maneira, cerca de 70% ou 80% do nosso tempo é gasto a resolver os problemas de dados e de análise. É o tipo de problemas com que nos temos confrontado ao longo do tempo. Portanto, a solução a que chegamos, no fundo, é um conceito muito simples. É criar um pacote pronto a utilizar, com dados geográficos que já foram selecionados, que são coerentes, que são corretos e que são depois, juntamente com a documentação e os instrumentos necessários, são os dados fundamentais para resolver cada caso humanitários ou, neste caso, um caso de saúde pública. Eu fiquei muito surpreendido por não termos visto a utilização deste conceito antes, mas a ideia é que uma agência, um grupo de agências especializadas trabalhem nos dados e depois ponham esses dados à disposição de forma a que possam ser utilizados pelas entidades de saúde ou por qualquer outra entidade que esteja envolvida na organização de um programa de renda impregnada. Então, um pequeno sumário dos benefícios que podemos obter com este trabalho. Já falei da maior parte deles, mas vou-me concentrar aqui no que está aqui no fim quase, adaptabilidade e escalabilidade. Ou seja, a forma como os pacotes de dados podem ser adaptados para qualquer aplicação de saúde ou outra, e depois também a forma como se podem aplicar numa determinada zona geográfica, ou seja, a escalabilidade. Ou seja, podemos trabalhar numa só região, num país, numa zona, conforme o caso. Portanto, começámos a financiar um projeto o ano passado, como prova do conceito, para ver se o conceito funcionava. Parece um bocado orador, porque o tempo está escasseado. Sim, vou passar à frente. Portanto, no Sudão do Sul, e como na altura estava a começar a iniciativa COVAX no Sudão do Sul, e este foi o nosso processo de aplicação em termos gerais. Portanto, é um esquema que pretende apenas mostrar de que forma é que os dados foram utilizados para a vacinação, utilizando todos os dados que estavam incluídos no tal pacote que nós distribuímos. E conseguimos obter uma boa ideia daquilo que estava a acontecer. Pegámos numa série de literatura da Unicef e da OMS, que era bastante conhecida, e depois utilizámos essa publicação e depois foi desenvolvido também um manual para ajudar os diferentes implicados. Trabalhámos com diversos parceiros, o que nos permitiu envolver os peritos. Mais uma vez, este slide está truncado, mas também há a Escola de Medicina Tropical, que também participou. Em termos de qual é o aspecto da coisa? Quando abrimos um pacote de dados, aquilo que nos aparece é isto, é esta estrutura. E foi isto que utilizámos no Sudão do Sul. Temos os dados de base, temos os metadados, temos também projetos de informação geográfica, sistemas de informação geográfica, que nos permitem recolher os dados de forma muito mais fácil. Por outro lado, melhorámos também a forma como os dados eram recolhidos, por exemplo, recolher os dados através de ficheiros Excel ou com
E aquilo com que acabamos é com uma documentação muito completa sobre cada sítio. Depois publicámos esses resultados sobre o Sudão do Sul. Portanto, quem quiser pode ir buscar esses dados ao nosso site e interligar esses dados por forma a verificar se o nosso conceito não poderá ser útil na vossa zona, por exemplo. E estamos preparados para colaborar com outras organizações, com os gabinetes da OMS, organizações de saúde, etc. E tivemos uma recepção muito favorável, até fiquei surpreendido. Toda a gente gostou do nosso sistema, falámos com a OMS, falámos com comitês de financiamento, etc. E toda a gente estava interessada em utilizar isto como um pacote e também em integrar isso com outras camadas de dados. E uma das mensagens mais importantes que recebemos foi a importância da integração. Enquanto aos próximos passos, aquilo que se vai seguir, vamos trabalhar com um programa nacional anti-malária no Burundi, e agradeço aos colegas que lá estão, que foram excelentes anfitriões quando nós lá fomos visitá-los, e desenvolvemos um programa, ou fomos ver um programa muito útil em Congo, o que nos permitiu ver que o sistema está a funcionar em algumas zonas e está a funcionar muito bem. O nosso objetivo é agora aumentar a divulgação, a disseminação e a utilização destes sistemas, dados, para apoio do microplaneamento. E, por outro lado, é muito interessante constatar que temos 2 ou 3 anos ainda de financiamento para continuar este trabalho de recolha de dados de microplaneamento em diferentes países. É um trabalho que está a decorrer e que espero venha a ter bons resultados. Mas como sei que estamos com pouco tempo, vou interromper por aqui e vou ficar por aqui e dou a palavra à organização. Muito obrigado a todos os apresentadores. Vamos passar para a fase do Cris. Vai fazer uma apresentação. O Cris vai falar da implicação em termos de recursos humanos, de recursos materiais, financeiros, de tempo, e também das implicações desta abordagem em comparação com a abordagem que era utilizada até agora para o microplaneamento das campanhas ITN. Portanto, é uma questão que coloca todos os participantes. Portanto, para começar pelo Cris e depois também sobre as outras pessoas que fizeram mais apresentações, que nos dessem conta da vossa experiência, por favor. Cris? Bom, eu percebi uma parte da pergunta, mas não percebi totalmente. Qual é que é a questão? Então, a questão é, quais são as implicações em termos de recursos humanos, nomeadamente, recursos financeiros, recursos materiais, recursos técnicos, tempo? Quais é que são as implicações das diferentes abordagens em todas essas vertentes? E em comparação com as abordagens que estão atualmente ou que foram utilizadas até agora nestes processos de microplaneamento? Sim, é uma muito boa pergunta. Eu penso que devemos afastar-nos um pouco e ver a imagem na sua globalidade. Há muito trabalho a fazer para a criação destes programas, para estabelecer capacidades, para desenvolver conjuntos de dados, para proceder à análise desses dados. É verdade que isso dá muito trabalho, mas, por outro lado, temos resultados muito positivos. Ou seja, podemos utilizar melhor os nossos recursos, em termos de distribuição, do processo de distribuição, utilizando estes sistemas. É preciso muito menos gente para chegar a uma população cada vez maior e, portanto, em termos globais, os custos destes programas, no fundo, vão ter um impacto muito limitado, porque é preciso menos pessoal, desperdiça-se menos trabalho, a organização funciona de uma forma muito mais eficaz, etc. Portanto, é preciso algum trabalho inicial, é preciso tempo para desenvolver os conjuntos de dados subjacentes, e ver onde é que está a haver trabalho semelhante, integrar esse trabalho no sistema global. É preciso formar pessoas. Muitos dos programas são programas que são de fonte aberta ou que podem ser licenciados pela OMS e, portanto, não implicam custos.
Por exemplo, para os sistemas de informação geográfica em linha, nós temos licenças que disponibilizamos ao Ministério da Saúde, não deverá causar problemas. Portanto, isto, em dinheiro, poderão não ser muito elevados, mas uma coisa que constatamos é que quanto mais tempo dedicamos à preparação, mais poupamos depois dos recursos. Sim, muito obrigado. Queria talvez perguntar às pessoas que estão a aplicar estes sistemas, a executar as coisas no terreno, qual é que é o vosso feedback? Talvez os colegas da Zâmbia possam dar-nos uma imagem das experiências. Sim, muito obrigado. Na Zâmbia, temos problemas de recursos humanos, mas conseguimos ter pessoal suficiente a nível local, a nível regional, para obter os dados e para permitir a aplicação dos sistemas locais. O único problema foi os custos de elaboração dos mapas, mas esses mapas têm que ser elaborados, mas depois têm que também ser desenvolvidos, têm que ser integrados os dados relativos às diferentes zonas, etc., o que nos causou alguns problemas. The resources to Conseguimos obter os recursos para desenvolver a nossa missão junto dos nossos parceiros, o que foi extremamente útil. E vou passar ao meu colega, talvez ele tenha alguma coisa mais a dizer. Sim, para responder à vossa pergunta. Há cada vez mais conjuntos de dados abertos que estão disponíveis e de forma de gerar dados. É, portanto, muito interessante ver como os dados vão surgindo e como são utilizados para apoiar o microplaneamento. É certo que há alguns dados que têm que ser gerados pelos próprios países e os diferentes países têm que reconhecer a importância de se desenvolver e utilizar este tipo de sistemas e de incluir sistemas de referenciação geográfica no processo global de cada país. É extremamente importante para assegurar que as decisões possam ser tomadas da melhor forma. Um dos problemas é a questão do estabelecimento das instalações de saúde e da zona que abrangem. Muitas vezes são as unidades mais pequenas que podem beneficiar mais do microplaneamento. E as unidades que estão em zonas onde a densidade populacional é mais baixa. Estes sistemas permitem-nos compreender melhor a situação, a estrutura da população, o número de pessoas que vivem em cada zona, mas também permitem-nos orientar melhor a nossa ação para o sítio onde ela é importante. É, portanto, necessário um certo investimento inicial para o desenvolvimento de sistemas de gestão espacial, mas esse esforço é compensado porque depois temos instrumentos que nos permitem atuar de uma forma muito mais eficaz. Sim, muito obrigado, Fátima e Filipe. Passando à próxima questão. Bom, em termos de custo, dos custos associados à condução destas atividades, antes de mais, o tratamento, a preparação dos mapas, que envolve bastantes custos. Por exemplo, aquilo que a Fátima falou há pouco, é a cobertura dos mapas. Nós tínhamos 44 regiões e só tínhamos cobertas 34 e tivemos que desenvolver grandes esforços para conseguir cobrir as zonas que ainda não estavam cobertas. Portanto, tivemos que rever todos os mapas, reavaliar todos os mapas, atualizá-los e voltar a imprimi-los. Ou seja, tudo isso implica custos. Para cada uma destas atividades tem custos, como é evidente. E, foi muito bom podermos contar com aqueles que nos apoiaram financeiramente neste processo. Sim, muito obrigado, Christian. Christian, há muitos países envolvidos no processo de digitalização através de campanhas ativas
Como é que esta abordagem poderá ser integrada para assegurar um processo de digitalização total que envolva todos os países? E quais são as recomendações de programas que nos podes fazer? É uma pergunta que coloco a todos, talvez possam... Vamos começar pelo Nick, ou talvez por Marisa. Desculpa, estava a procurar aqui nas perguntas e respostas, mas não vi essa questão. Então, a questão é, os países estão envolvidos, estão a digitalizar os dados através de campanhas ativas. Como é que esta abordagem poderá ser integrada no processo global de digitalização? Quais são os problemas e quais são as recomendações que poderão ser feitas em termos de programas a desenvolver? Em termos gerais, a atuação é normalmente ao nível da infraestrutura, das infraestruturas nacionais de dados. Ou seja, nós damos apoio aos sistemas nacionais para a elaboração dos mapas em todas as áreas de cada país. Trabalhamos, portanto, com a administração nacional e com a administração local de cada país, porque achamos que essa era a forma mais eficaz de obter os dados. Mas, mais uma vez, o investimento na digitalização é um investimento importante, mas que depois pode ser reproduzido para outras campanhas. Portanto, muito do trabalho já vai estar feito para outras coisas, muito do investimento vai estar a ser feito agora, mas vai poder ser aproveitado para futuras iniciativas, o que é um elemento extremamente importante. Não sei se tanto quanto eu percebo, o planeamento baseia-se na distribuição da população, de maneira que a minha pergunta é como é que avaliam a população em função dos dados geolocalizados, georreferenciados? Como é que esse processo acontece na prática? Sim, então, durante o planeamento, aquilo que constatámos é que tínhamos toda uma série de dados sobre a população que podíamos utilizar. Temos os dados da CSO, que é o recenseamento da população, que é feito a cada 10 anos, e o último que tínhamos feito tinha sido em 2010. Portanto, este ano vai haver mais, ou acabou de ocorrer um novo recenseamento, e temos neste momento dados que nos permitem basear-nos nos números da população. Portanto, temos diferentes contagens e depois temos também os sistemas georreferenciados. E agora o que nós queremos é integrar os dois, ou seja, verificar como é que a população está distribuída dentro do território e de que forma é que se pode definir as populações que queremos utilizar nos nossos estudos. Portanto, à medida que vamos introduzindo os dados no nosso sistema de população e também da incidência da malária, pelo menos vamos dispor de dados sobre quantas pessoas é que são doentes, depois integramos também os dados do CSO, dos recenseamentos e os dados georreferenciados, e com um clique podemos saber quanta população é que está envolvida em cada área, e isto permite-nos definir as zonas onde iremos atuar com mais acutilância. Há uma barreira que é mais ou menos de 10%. Se há 10% da população que não está a ser envolvida na nossa atuação, é porque há alguma coisa que tem que ser feita nessa região, nessa zona. Portanto, se tivermos uma cobertura de 90% ou mais, ficamos satisfeitos. E para isso utilizamos todo um tipo de instrumento. Sim, só para salientar. Sim, isto é extremamente importante. É muito importante no processo de tomada de decisões a quantificação, ou seja, termos uma ideia de quantas pessoas é que estão a ser atingidas e quantas é que pretenderíamos atingir. E para isso é extremamente importante dispormos de dados muito precisos sobre a população, e o que verificamos é que nem sempre esses dados são precisos e fiáveis. Portanto, é preciso partirmos ou obtermos ou conseguirmos gerar um conjunto de dados muito genéricos que se possam servir de alternativa para a validação dos dados que estamos a utilizar
no processo de localização geográfica. E depois é preciso orientar a supervisão e a fiscalização e o trabalho para aquelas regiões que não têm uma cobertura suficiente, que ainda não estão a ser avaliadas da forma mais correta porque os dados não são abrangentes. Sim, muito obrigado. Ao Christian da Nigéria. Farouk, que instrumentos é que foram utilizados para melhorar a acessibilidade em termos de tempo de deslocação, tempo de viagem? Sim. Aquilo que tentámos foi utilizar diferentes formas de funcionar. Começámos por propor zonas de serviço de saúde que estivessem a uma distância adequada entre eles para cobrir toda a população. Tivemos que entrar em linha de conta com todo tipo de problemas, comunicações, orografia, o relevo, os rios, etc. Portanto, não basta pôr as zonas a uma determinada distância uma das outras, é preciso ter em conta as condições do terreno, por forma a assegurarmos que cada povoação está ligada e sabe que pode recorrer ao centro de saúde que mais lhe convém em termos de acessibilidade. Sim, uma outra questão que eu gostaria de colocar, em termos de amostras da população para microplaneamento, como é que isto aparece nos mapas, como é que vai sendo atualizado para verificar a deslocação, para onde é que estão a ir as diferentes equipes, por exemplo? Desculpe, não percebi o princípio da questão. Bom, quando há deslocações de população, quando há movimentos de população, como é que isso é refletido nos mapas e atualizado e alinhado para permitir uma monitorização da deslocação das equipas de assistência? Bom, eu penso que será uma pergunta que outros poderão responder melhor do que eu, porque têm experiência desse tipo de situações, eu não tenho. Nós não tivemos que utilizar esse cenário no nosso trabalho, mas sabemos que é uma questão que ainda terá que ser resolvida e teremos que trabalhar com outros serviços e outros colaboradores para que, quando há uma grande deslocação de população, se possa continuar a acompanhar essa população à medida que ela se vai deslocando. E seria muito interessante saber se alguém teve alguma experiência prática e nos pode dar alguma resposta sobre isso. Caitlin, não sei, talvez? Just a brief thought from our work in... Não, só um pequeno apontamento do nosso trabalho no Senegal, em que eu estava a apoiar um processo de recolha de dados numa zona por causa de uma doença que é bastante rara, mas que dava um problema no Senegal. Há muito movimento de pessoas nas fronteiras do Mali com o Senegal, e eu penso que uma das abordagens seria olhar para modelos que possam apoiar o nosso entendimento da população, da sua situação, das suas deslocações, portanto, recolher dados mais pormenorizados para podermos compreender melhor a que nível é que se encontra a população e qual é que é o nível das deslocações de população. Muitas vezes é necessário fazer várias amostragens e recolher dados em diferentes momentos, ao nível do número de pessoas, e olhando para os diferentes recenseamentos que vão sendo feitos ao longo do tempo, podemos ter uma ideia do que é que aconteceu às pessoas entre cada recenseamento e assim perceber o nível de população com que iremos ter como nos iremos confrontar e podemos orientar as nossas políticas de saúde em função desses dados. Portanto, vai ser necessário continuarmos a melhorar a recolha de dados ao nível local, continuarmos a melhorar a componente de modulação dos dados. Há vários grupos que estão a trabalhar nesse campo. E depois, no terreno, temos que garantir que as equipas que estão no terreno estejam a trabalhar nas zonas em que podem contribuir mais para o bem-estar das populações e, por outro lado, também a recolher dados para nos permitir continuar a acompanhar a situação e continuar a acompanhar a evolução da situação ao longo do tempo. Bom, então, uma última pergunta. Já não temos muito mais tempo. Uma última pergunta para o Cris, penso eu. Há algum sítio onde os dados possam ser partilhados de forma a estar acessíveis para mais iniciativas?
E por outro lado, há algum sítio onde se possam encontrar mapas de boa qualidade ou algum sítio onde possam partilhar estes dados? Sim, há muitos sítios desse tipo. Parte do problema é que não há um único sítio onde se possa encontrar tudo. Há vários que estão dispersados. Às vezes há dados que a OMS tem muitos dados disponíveis, mas também muitos dados que são internos, mas que podem ser disponibilizados publicamente. A partir das dados e da disponibilidade de dados em cada país e entre países é algo que exige mais esforço da nossa parte, principalmente quando olhamos para a questão das zonas fronteiriças, que já foi referida. Por exemplo, a República Democrática do Congo e Burundi, com certeza que seriam beneficiados se partilhassem entre si os dados sobre as passagens de fronteiras, quantas pessoas é que estão a passar a fronteira de um lado para o outro. Há vários fóruns que já foram criados com esse efeito, mas é preciso aumentar a visibilidade daqueles que as pessoas poderão procurar quando precisarem obter dados. Under what conditions are Que condições? Com a recolha de dados levam às estatísticas de populações. Peço desculpa, mas a pergunta não foi absolutamente nada clara. Se eu puder dizer algo, eu depois passo aos outros. É bastante fácil fazer protocolos com dados por satélite. E vimos isto na semana passada, e isso não são, de facto, bastante precisos. Mas a precisão não é sim ou não, é a comparação de dados e, portanto, é se eles são mais confiáveis ou não, mais fiáveis ou não. E é saber se eles são suficientemente fiáveis para ver se eles podem pôr nos meus mapas e permitir o acesso às minhas comunidades. E quando começamos a utilizar estes sistemas, se os construímos de formas que queremos construir, se vão auto-melhorar-se. Se os erros que eles têm vão ser ou não verificados, se nesta campanha ou noutra se vão ser melhorados, se a equipa que trabalhar neles o mês que vem fará melhor que a equipa deste mês. E, portanto, isso tem a ver com esse tipo. Muito obrigada a todos e, por isso, nos próximos 60 segundos, em nome do IFCN, queria agradecer-vos o facto de terem participar aqui. Tivemos 199 pessoas online, tivemos vários parceiros e vários participantes que partilharam as suas experiências. E se pudessem pôr as perguntas nos chatbox, talvez pudessem completar para nós podermos ter a vossa apreciação do nosso webinário por hoje. Isto será depois disponível e todas as apresentações e devem ter outras questões ou se quiserem manter essa. E queríamos desejar-vos como nota final. O Cris está aqui ainda. O questionário está aqui, se puderem completá-lo. E queria, nesta tarde, desejar-vos bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da zona onde estão, e obrigado por estarem presentes neste webinário. Obrigado a todos. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos. Falaram-se muito bem. Obrigado a todos.